noite, pessoal que está chegando agora pontualmente, 19 horas. Estou aqui só aguardando nosso colega convidado para estar aqui. Alexandre? Oi. Vê se a imagem tá boa, vê se. A imagem tá boa. Tá tranquila? Eu não sei não tá se... invertida, não tá deitada não. É porque eu tive que deitar meu telefone. Porque o fone do ouvido do meu telefone é no fundo dele. Aí eu não consigo deixar ele em pé na live, não. Tem que deixar ele deitado. Mas tá tranquilo aí, a imagem? Não, tá tranquilo. Eu não sei se os espectadores vão conseguir assistir a gente aqui da forma deitada, mas Peraí, assim é melhor? Eu acho que seja melhor, sim. Tá, é porque, então, peraí, vê se só dá um jeito de colocar ele assim. Peraí, eu acho que eu vou dar um jeito aqui, vê se. E aí? Se eu tirar uma foto do que eu também tive que fazer para deixar esse telefone em pé aqui desse jeito, Pronto, porque íamos esse dar telefone tem uma risada. falha. Eles têm umas falhas, porque o microfone fica embaixo, o fone de ouvido você encaixa embaixo. Então você não pode deixar ele em pé. Agora, peraí, Viz. E assim, fica normal? Não, Fica de cabeça baixa? Fica não. Então, peraí, vai assim mesmo. Eu achei uma cestinha aqui, aí eu botei ele, tipo, dentro da cesta. Ah, tá ótimo. Entendeu? O que vale é o resultado. Exato. Mas tá bom sim, tá. Pronto, essa é uma posição que eu acho que está muito alto. Está pegando parede e não está pegando eu. Pronto, eu acho que agora melhorou. Tá tranquilo? Bom. Tá tranquilo. Você tá Pronto, essa escutando posição bem, aqui né? eu Tá consigo. ótimo. Estou escutando bem, essa posição aqui eu consigo deixar levar bem, viu? Perfeito, Alexandre. Beleza. Então, enfim, vamos. O pessoal está chegando aqui, estamos recebendo aqui Certo. convidados. Eu queria, Alexandre, primeiramente só dar umas poucas e rápidas palavras aqui do EPS. Muita gente que não conhece a nossa instituição, né? Então, o EPS é um espaço aqui em João Pessoa, espaço psicanalítico, onde a gente tem um corpo clínico com 18 profissionais, onde a gente trabalha, né, com muita ênfase na psicanálise, onde a gente tem atendimento clínico, temos cursos, temos formação, temos estudos. E esse espaço a gente também acaba tendo um foco muito grande na conversa com os outros saberes, né? Nessa interlocução com outras áreas, né? Então essas lives, né, que a gente apelidou, a gente nomeou como live Portas Abertas, né? A gente tem esse espaço de interação com áreas de diferentes saberes e inclusive a gente tinha já programado desde setembro que a gente vinha se falando, né, Alexandre, que a gente tentou aí Isso, algumas vezes, exatamente. estávamos aí Exato. nesse namoro para que a gente pudesse colocar aí Isso. um pouco, né, uma pitada do seu conhecimento, da sua sabedoria, Uhum. para que a gente pudesse, digamos, divulgar e colocar, digamos assim, para as pessoas que trabalham, que convivem, não só os seus convidados, mas as pessoas que convivem também no EPS, que as pessoas possam ter, digamos assim, essa experiência da sua escuta, né? Eu vou deixar a sua apresentação de quem é Alexandre para você, mas assim, da nossa parte, a gente sabe que você é uma pessoa com muito conhecimento, muita pesquisa, muita bagagem, né? Enfim, é um excesso de humildade, assim, que é o seu perfil, mas eu queria que você pudesse, antes da gente entrar no tema, falasse um pouco sobre quem é Alexandre Sérgio Silva aí, para que as pessoas que estão aqui pudessem, digamos assim, saber um pouco de você. Beleza, Gustavo. Eu sou natural de Campina Grande. Vivi boa parte da minha vida até agora lá, né? Onde estudei o curso de Educação Física na UEPB, depois fiz uma especialização por lá. Aí depois eu fui fazer uma especialização na Escola Paulista de Medicina, né? Que aí tem a ver com o que eu faço hoje. Então lá eu confirmei minha vocação para a área da pesquisa, eu trabalhei muito com educação física escolar e como atleta, né? No mundo esportivo. Mas lá eu percebi, né? Confirmei minha vocação para a área da pesquisa. Então, voltando de lá, eu fiz mestrado, também na UEPB, em saúde coletiva, e depois
fiz concurso lá na UFPB, passei, mas como eu passei aqui também em João Pessoa, na UFPB, vim para cá, para a UFPB, onde eu também fiz doutorado, numa área meio que ligada à farmacologia, com exercício físico, a gente trabalhou com modelo animal, mas na área de hipertensão arterial, né, ligada à saúde. Então, ao longo dessa minha vida, eu tive uma inclinação para a educação física por uma questão esportiva, porque fui atleta, do atletismo, mas dentro do curso de educação curiosidade, física... você foi atleta do atletismo, fui corredor, né? Então, tinha um bom desempenho como corredor, e isso me induziu a fazer educação física, mas dentro da pesquisa da educação física, eu sempre queria ir para a área do desempenho, mas a área da saúde sempre me chamou bastante, né? Então, inicialmente comecei trabalhando com hipertensão arterial, mas assim, 6 anos atrás, né, eu, inquietado com essas questões ligadas à obesidade, passei a investigar também essa questão da obesidade. Então, na universidade, eu trabalho na opção, tanto de nutrição quanto de educação física, e trabalho sempre na perspectiva do exercício e do alimento, né? Tanto para melhorar o desempenho de atletas, quanto melhorar a saúde das pessoas, né? Então, o foco na área da saúde é a área do exercício físico, da dieta, ou do alimento e da hipertensão arterial, diabetes também, mas principalmente hipertensão arterial, e estamos agora com um novo foco, tentando compreender o fenômeno do emagrecimento, né, da obesidade e do emagrecimento, onde eu me quietei com algumas perguntas importantes, que eu vou traçar aqui algumas para vocês, e o que eu vou conversar com vocês é basicamente aquilo que sustenta a minha vocação e a minha motivação para pesquisar a área do emagrecimento. Perfeito, perfeito, Alexandre. Enfim, a gente quando estava discutindo, né, sobre o que a gente ia tratar, eu acho que você foi muito enfático, né, em colocar a obesidade. Eu acho que o tema não só a dificuldade, né, do emagrecimento, mas o momento que a gente vive também é muito oportuno, com as pessoas com muita dificuldade enfim, de se movimentar, de fazer uma atividade física, e aliado a isso, né, as questões alimentares também, as pessoas isoladas, com menos opções, né, com mais dificuldade de estar, enfim, se alimentando de uma forma mais saudável. Então, eu acho que eu lhe escutei quando a gente conversou, né, disse, olha, Alexandre, será que essa questão genética e evolutiva, ela tem solução para a gente, né? Como é que a gente pode fazer? Qual é a luz no final do túnel? Aí você disse, não, Gustavo, a gente tem sim como colocar, como abrir questionamentos para que a gente possa, de fato, mesmo enxergando, né, que é o que você vai abordar, uma história, digamos assim, que nos leve a uma situação que a gente tem hoje, né, uma história, uma evolução dessa história, mas que a gente possa tentar entender, né, e saber o que a gente pode fazer com isso, né, por onde que a gente pode, digamos assim, trazer melhorias e reflexões com aqueles que de certa forma, acabam convivendo com isso, né, que talvez aí, falando num número médio, eu não quero, né, citar números, mas talvez metade da população aí brasileira hoje, né, com sobrepeso, enfim. Então, enfim, é uma honra, e eu vou abrir as palavras para que você possa começar com o seu tema. Eu vou desativar os comentários para que a gente tenha uma visão melhor sua, e as perguntas vão estar lá anotadas, e a gente espera, né, que nesse tempo bastante curto você possa aí expressar, digamos aí, o seu conhecimento aí na área. Tá bom, Gustavo, obrigado. Eu gostaria, primeiramente, enquanto os comentários estão ativados aí, eu estou vendo o pessoal entrando, gostaria de, inicialmente, agradecer aos alunos do nosso laboratório, porque, na verdade, todo o conhecimento que a gente forma na área da pesquisa, que vai depois chegar no livro, né, que é a informação, é feito pela ideia da gente, mas pela mão de obra e pela participação intelectual bastante grande dos alunos. Tá? Estou vendo aí vários alunos entrando, e grande parte do que eu vou comentar agora é a consequência de uma parceria entre professor e aluno, né, nossos colegas de desenvolvimento científico, são os alunos que estão aí e que fazem parte dessa minha fala, desse meu discurso, desse momento, ok? Dessa minha live. Perfeito. Bom, eu lembro que na conversa que a gente teve para preparar essa live, né, você
tentava entender qual era a ideia, né? Eu podia ter falado vários temas sobre desporto, sobre alimento para atleta, sobre hipertensão arterial, mas eu insisti um pouco contigo para a gente falar da obesidade, porque a minha fala de hoje é justamente o resultado da inquietação que me fez querer trabalhar com a obesidade, tá? Eu trabalho com 5 níveis de pesquisa no laboratório e a penúltima que eu comecei foi com a obesidade, justamente pela inquietação. Qual é a inquietação? É uma diferença muito grande entre o que existe lá na literatura e o que existe no senso comum, na percepção das pessoas, tá? Então, a ideia dessa nossa conversa aqui hoje é tentar mostrar a vocês essa diferença que existe, da percepção que as pessoas têm do quanto que vão emagrecer, seja com dieta, com exercício, com medicamento, com qualquer outra intenção, qualquer outra intervenção, e o que, na verdade, está lá na pesquisa científica. Uma vez colocado isso, eu vou tentar explicar os motivos dessa diferença, da percepção das pessoas para o que está lá na ciência, justamente no sentido de encontrar as luzes que existem no fim do túnel. Quais são as perspectivas, quais são os caminhos que a gente pode seguir, tanto na área da pesquisa quanto na clínica, para que a gente melhor supere essa questão da obesidade. Tanto da obesidade quanto do emagrecimento, ok? Então, a nossa conversa vai ser nessas duas perspectivas. Fazer entender o título da palestra, né? Porque é difícil emagrecer. Então, na verdade, antes eu vou dizer que é difícil. Muita gente acha que é fácil, mas é um pouco difícil. Então, tentar fazer a dificuldade que é emagrecer e depois, usando a questão da ciência, especialmente da genética, da evolução, da fisiologia, a gente tenta ter um maior controle do problema para aumentar nossa chance de sucesso futuro nessa questão, ou até no presente mesmo, nessa questão do combate à obesidade pela via do emagrecimento. Tá? Deixar claro também de antemão que essa questão da obesidade são duas questões. Uma é não engordar e a outra é emagrecer. Tá? Nessa conversa de hoje, a gente não vai focar muito na questão do não engordar, do engordar ou não engordar, mas a gente vai tocar muito na questão do emagrecer, tá? Seja pelo exercício, pela dieta, ou até mesmo por medicamentos e suplementos, etc. Ok? Então vamos lá. A questão é a seguinte, a maioria das pessoas, eles, quando querem emagrecer, seja por questão de saúde ou estética, o ideal é que fosse só por questão de saúde, elas sempre têm uma esperança de que vão conseguir. Eu vou fazer uma dieta e vou emagrecer. O problema é que quando a gente vai na literatura, onde tem estudos bem controlados de pessoas que tentaram emagrecer, ou por exercício físico, ou por medicamento, ou por dieta, os resultados não são tão promissores quanto é aquela nossa esperança de que nós vamos emagrecer. Então, qualquer pessoa que faz qualquer intervenção para emagrecer, quer emagrecer o quê? 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, né? Mas se você pegar todos os estudos que existem na área de exercício físico, onde programas de treinamento físico foram feitos para pessoas emagrecerem, estudos bem controlados, né? O que é que eu digo estudo bem controlado? É aquele estudo em que umas pessoas fizeram exercício, outras não fizeram, mas foram devidamente acompanhadas pelos pesquisadores para ver alimentação, para ter certeza que a diferença de uso de suplemento ou de medicamento não alterou, tá, os resultados daquela pesquisa. Então, se você pegar todos os estudos, e meus alunos fizeram isso, os alunos de mestrado, doutorado, fizeram isso ao longo de vários anos, a gente vai encontrar que, em média, o treinamento físico, em programas de treinamento que duraram pelo menos 3 meses, tá, elas emagreceram, em média, 3 quilos. E não importa se foi exercício aeróbio, musculação, HIIT, né, que é dessa categoria do High Intensity Training, CrossFit, ou seja, independente da modalidade, o emagrecimento foi bem discreto, ou seja, na casa de 3 quilos em média. Tá? Aí você pode dizer assim, não, mas meu vizinho, fulano, começou a treinar e emagreceu 20 quilos. Verdade. O problema é que
Quando eu digo em média, é porque nessa média vão ter pessoas que emagreceram 6, 8, 10 quilos, mas tem pessoas que até ganharam peso depois que fizeram o programa de treinamento. Aí a média fica 3 quilos. Tá? Um trabalho recente nosso, publicamos recentemente, numa revista chamada Frontiers in Physiology, uma revista bem conceituada, a gente demonstrou que 57 pessoas que fizeram um programa de treinamento, a média foi 2, poucos quilos, mas teve gente que emagreceu 6, 7 quilos, só que teve gente que engordou até 2 quilos, uma minoria. Então, esse nosso estudo tem resultado muito parecido com quase todos os outros estudos. E com um estudo chamado de meta-análise, é quando o autor, um pesquisador, ele pega todos os estudos, coloca todos aqueles números numa panela e extrai um único dado. Então, as meta-análises indicam que exercício físico emagrece, em média, 3 quilos. Tá? Ô, Alexandre, pois não. Lhe interrompendo, né, me veio aqui à cabeça o seguinte, exatamente o que a gente vê, digamos assim, o que a gente escuta, né, o que a gente vê na mídia é exatamente a exposição do sucesso, no sentido de que existe um resultado maior, talvez isso esteja no senso comum, a gente acredita que tem essa capacidade, e eu acho que isso também acaba gerando, né, eu acho que é só um comentário para que você possa prosseguir no assunto, que essas pessoas, com a não realização daquela meta de perder tantos quilos ou emagrecer aquilo que elas desejam, elas possam, né, aí, enfim, ficarem frustradas, ficarem angustiadas. Exato. Isso, a questão é bem essa mesmo, tá? O problema que existe é que essa questão dessas limitações do treinamento físico, daqui a pouco eu falo da dieta também, para emagrecer, elas começaram a ser discutidas na literatura a partir de mais ou menos 2007. Começaram a surgir artigos em revistas bem prestigiadas, tá? Alertando que as coisas na ciência, nos estudos, não são exatamente igual como as pessoas pensam. Está diferente da percepção. Mas a ideia disso não é desanimar as pessoas, é pelo contrário, é animar. Por quê? O que acontece, como você falou, é que existe uma tendência de as pessoas, tanto a pessoa quanto os profissionais, divulgarem muitos casos de sucesso, mas omitir os casos de insucesso. Então, mas meu vizinho emagreceu 20 quilos, mas se você olhar entre seus outros colegas que estão treinando para emagrecer, você vai perceber que vários não emagreceram. Temos até uma perspectiva, uma estimativa de que para cada 2 que emagrecem bem, a gente vai ter 8 que não vão conseguir emagrecer bem. Tá? Com dieta é a mesma coisa. Se você pegar todos os estudos que existem e fizer uma conta média, você vai encontrar entre 9 e 11 quilos. Bem melhor. Só que tem um problema. Pelo menos 80% das pessoas que emagrecem com dieta voltam a ganhar peso de novo. Então, na prática, termina que, cientificamente falando, o tratamento não é eficaz. A gente só considera que um tratamento é eficaz quando ele consegue tratar a pessoa e manter aquele status melhorado. Tá? Então, a ideia não é desanimar as pessoas, pelo contrário. É porque, muitas vezes, o profissional se sente culpado porque o seu cliente, seu paciente não emagreceu, e muitas vezes a pessoa se sente culpada porque não emagreceu. Então, a ideia dessa minha conversa é dizer assim, se você tentou, fez a coisa certinha e não emagreceu, a culpa não é sua. Na verdade, a culpa é do seu organismo. O seu organismo é que não está deixando você emagrecer. Se seu vizinho emagrecer, seu colega emagreceu, a culpa continua não sendo sua. Porque, na verdade, a gente tem essa estimativa de que 80% das pessoas vão ter uma certa dificuldade de emagrecer e 20% das pessoas vão ter facilidade para emagrecer. Para explicar isso mais detalhadamente, aí sim eu preciso fazer um apanhado histórico, genético, evolutivo. A gente precisa pensar a humanidade, o ser humano, não hoje, mas pensar o ser humano há anos e anos e anos atrás. Dizem alguns historiadores, arqueólogos, que o ser humano tem coisa aí de 11 milhões de anos. Então, e somente há 60 mil anos atrás é que o homem descobriu uma ferramenta que foi uma grande revolução na vida do ser humano, mudou totalmente a vida do ser humano, que foi a agricultura. Antes disso, o ser humano era nômade, então ele tinha que sair andando atrás da comida. Então, a vida era bem dura e a vida era bem difícil. Então, o ser humano saía andando pelo meio do mundo, sem noção de para onde ir, encontrava algum lugar com frutas, animais, água,
Então se alimentavam ali, só que aquilo acabava, porque ele não sabia que podia cultivar, produzir o alimento. Então ele era apenas coletador e caçador, caçava e coletava, e ia-se embora. Vai que daqui a 3 quilômetros tinha outro manancial lá, com frutas e tal. Ele pegava o caminho errado. Aí ia ter que andar 100 quilômetros até achar o próximo manancial para comer alguma coisa. Obviamente que muita gente morria de fome. Só que Darwin tinha razão, e é verdade que nós, seres humanos, nós vamos sofrendo transformações genéticas, chamadas de mutação, para que a gente vá se adaptando ao meio. Então, tomando essa teoria darwinista e da evolução, o que aconteceu, muito provavelmente, é que as pessoas nômades, ao longo de praticamente 11 milhões de anos, porque dos 11 milhões de anos que nós temos, a agricultura só foi descoberta há 60 mil anos atrás, então o homem passou 10 milhões 940 mil anos, tá? Andando atrás de alimento, um grande esforço físico e uma grande escassez. As pessoas morriam, mas passavam para o seu filho uma herança genética que deixava o filho mais resistente contra a fome. O que significa dizer isso? Na hora que comia, ele tinha alta capacidade de engordar, e na hora que passava muito tempo sem comer, ele conseguia preservar muito a gordura que tinha. Então, quanto menos comia, mais o organismo tinha capacidade de preservar a gordura que tinha. Tá? Nós temos muitas evidências científicas disso, hoje em dia. Tá? Pena que não dá tempo de conversar com detalhes aqui, mas eu vou tentar colocar só duas. Uma é um grupo aqui pertinho da gente, da UFPE, que eles tratam ratos, fazem estudo com ratos, aí eles provocam o engravidamento da rata. Quando a rata está grávida, eles tiram 30% do alimento das ratas. O que acontece? O ratinho, lá na barriga da mãe, ele nasce com baixo peso, só que depois que ele nasce, ele tem uma alta capacidade de engordar. Então, eu cruzo um rato magro com uma ratinha magra, mas a mãe passa fome, digamos assim, durante a gravidez. Quando o ratinho nasce, qualquer coisinha que você dê, ele engorda muito. Ele fica obeso pro resto da vida. Fica difícil fazer ele ficar magro. Então, somente de uma geração para outra, só porque a mãe passou fome, o rato já nasce com essa tendência, tá? Isso é uma coisa chamada de epigenética, que não é a mutação da gente. A mutação demora muito mais anos para acontecer, muito mais gerações, mas em contrapartida é muito mais poderosa. Que é o que acontece com a gente. A mãe passou fome na gestação do rato. Na gestação. Aí o ratinho nasceu com baixo peso, mas na hora que ele começa a comer, que nasceu, ele engorda muito fácil. Tá. Ou seja, ele foi fabricado, como ele estava passando fome, o feto já é fabricado para compensar aquela dificuldade que teve. Consequentemente, ele engorda muito fácil. Tá? O que é que a gente supõe hoje em dia? Né? Não tem um dado ainda muito assim, concreto, não. Mas é uma suposição baseada numa mistura de dados genéticos com dados epidemiológicos, é que a gente supõe que 80%, as pessoas que no passado desenvolveram essa capacidade genética de combater o emagrecimento e, consequentemente, a morte, elas viveram mais e deixaram mais filhos. E as pessoas que não conseguiram isso, viveram menos e deixaram menos filhos. Então, a gente supõe hoje que 80% das pessoas são descendentes daquelas pessoas que evoluíram geneticamente no passado e se tornaram pessoas muito econômicas. A gente gasta muito pouca energia para conseguir fazer essas células funcionarem. E mesmo se eu estiver fazendo uma dieta. E 20% das pessoas não, são pessoas que qualquer coisinha que fizerem vão conseguir emagrecer porque na sua herança genética não tem essa defesa do organismo contra a fome devidamente desenvolvida. Então o que aconteceu? A gente teve uma revolução agrícola, gerou um grande avanço na humanidade, o homem deixou de ser nômade, passou a ficar parado, quieto num canto, passou a gastar muito menos energia e passou a ter muito mais alimento. Nada comparado com hoje, né? Só que depois veio outra grande revolução da humanidade, que foi a Revolução Industrial, onde a máquina começou a fazer o trabalho do homem. E eu diria que o século XX foi o século em que tudo isso se consolidou. As máquinas proliferaram por praticamente todas as profissões, de modo que hoje raramente existem profissões ativas. Até na agricultura hoje, né, existem máquinas que deixam o trabalho bem confortável. E enquanto isso, o alimento mudou bastante. As pessoas passaram a comer muitos alimentos processados, que são muito mais calóricos e muito mais engordadores, e estimulam você a comer muito mais, como eu falo daqui a pouquinho.
Tá? Então houve uma grande virada bem ali pelo século XX, ou seja, as pessoas passaram a gastar muito mais energia, gastar muito menos energia para buscar o alimento, e o alimento ficou muito mais disponível. Só que o pano de fundo disso é uma evolução genética que combatia a todo custo o emagrecimento, para garantir a sobrevivência da espécie. Então nós temos hoje, no século XXI, um momento de uma exata virada, onde meu organismo ele é todo poupador, ele tem diversos mecanismos que a gente nem conhece ainda, ou conhece muito mal, para defender a gente da perda de gordura corporal, porque pensa que a gente vai morrer, e, de repente, as coisas mudaram. Então, a grande questão hoje, quando se fala em emagrecimento, é isso. Se eu vou emagrecer, eu vou ter que lidar com 11 milhões de evolução, tá? que fez um organismo com diversas e poderosas ferramentas para não me deixar emagrecer, porque está lá no código genético da gente que emagrecer significa morrer. Então, para evitar isso, eu tenho todo um aparato fisiológico e genético impedindo e dificultando o meu processo de emagrecimento. Como consequência, isso explica os estudos. Estudos bem controlados, as pessoas vão treinar todos os dias, tem lá a gente acompanhando o treino das pessoas, acompanhando a dieta de um grupo que não está treinando. E, no final das contas, em média, como eu falei, o emagrecimento não passa de 3 quilos em média. Embora individualmente, tem pessoas que emagrecem 6, 8, 10 quilos, mas tem pessoas que emagrecem nada ou quase nada, tá? Ou até engordam um pouquinho. Então, em média, seria esses 3 quilos com exercício, em média, os 9 com a dieta, mas cerca de 80% das pessoas ganhando de volta o peso que perderam com a dieta. Então, como eu disse, a culpa não é tua, a culpa não é do teu médico, a culpa não é do teu nutricionista, a culpa não é do teu educador físico. É o organismo da gente que tem diversos mecanismos de defesa. Tá? Olha, então, só uma pergunta, você coloca como reserva de energia, aí é uma dúvida, a gordura, né? A gordura, no caso, ela entra com essa reserva de energia. Exatamente, essa gordura. Tá? E tem um outro estudo muito interessante, feito com humanos, em que eles pegaram pessoas que gastam muita energia, porque ainda hoje existem nômades ali pelo Irã, na África, existem pessoas que escolhem ser nômades ainda hoje. Então eles deram um estudo com esses nômades e compararam com americanos que vivem o dia inteiro no escritório. O que é que eles perceberam? Aquelas pessoas que são nômades gastam energia o dia inteiro, na hora que estão deitados dormindo, gastam quase nada de energia. De modo que a média do dia fica muito parecida. Então o estudo ficou muito famoso na época, foi publicado há uns 5 anos mais ou menos, e foi um achado muito interessante, porque ele confirmou, hoje em dia, toda essa teoria genética evolutiva. Então mostrou claramente que quando o organismo da gente quer se defender do emagrecimento, ele consegue gastar muito pouca caloria. Ou seja, se hoje eu gastaria 2.000 calorias para fazer tudo que eu faço ao longo do dia, se eu fizer uma dieta muito severa, eu só gasto 800 para fazer tudo aquilo que eu fazia antes. Isso explica muitas pessoas que começam a fazer dieta, emagrecem 1, 2, 3 semanas e depois não conseguem mais emagrecer. É porque o organismo se ajusta e se defende daquela dieta que você está realizando. Como? Fazendo a célula gastar somente a quantidade de energia compatível com aquilo que está comendo. Aí a pessoa para de emagrecer, mesmo com a dieta bem mais hipocalórica do que aquela que era antes. Então a gente tem vários estudos demonstrando isso. Tá? Então, são 2 perspectivas. Uma perspectiva é essa. Nós estamos tentando elucidar esses mecanismos que não deixam a gente emagrecer. Mas tem uma outra perspectiva muito interessante, que os resultados seriam mais rápidos, mais promissores, mais para hoje, mais para amanhã. É outra constatação muito interessante. Então eu tenho um senso popular de que vai conseguir emagrecer bastante, e na prática nem todos conseguem, a pesquisa confirmando isso, mas eu tenho um outro dado muito interessante, que é enquanto que a pesquisa mostra que as pessoas, em média, emagrecem 3 quilos praticando exercício, se eu pegar vários estudos, em que nesses estudos eles apresentaram a composição corporal de atletas, os atletas são muito magros.
é até bem mais magro do que o que precisa para níveis saudáveis. Por exemplo, o ideal é que um homem tenha 25% de gordura, ou 20%, dependendo do critério de classificação. E se você olhar o percentual de gordura de corredores, de atletas, jogador de futebol, eu trabalho muito com futebol, o percentual de gordura do jogador de futebol é no máximo 11%. Então, num time lá que eu tenho de 25 jogadores, 2, 3 jogadores têm 15, 16. Os gordos, que vivem levando bronca do preparador físico, têm 15%. Quando muito, 18%. E sendo que para nível de saúde, 20% para o homem já estava bom demais. Tá? Então, atletas são eminentemente magros. Tá? Mas, então, se o exercício... Mas aí você fala pessoa... atletas, são atletas, digamos, de nível profissional ou são... Isso, atletas de nível profissional, as pessoas que treinam bastante. Porque aí vamos entender o que pode estar acontecendo aí por trás. O que, aparentemente, eu tenho um paradoxo aí, eu tenho um contrassenso. Tem a pesquisa dizendo que quem treina vai emagrecer 3 quilos apenas, e eu tenho atletas com 11% de gordura. Então, e aí? Exercício emagrece ou não emagrece? Uma possível explicação é a carga do treinamento feito por atleta, que é diferente da carga do treinamento feito por pessoas que querem fazer exercício para emagrecer. Se não, vejamos. A última vez na história da humanidade em que o ser humano foi magro foi na primeira metade do século XX. A partir de 1950, o povo começou a engordar e vários estudos começaram a mostrar aumento de prevalência de obesidade na população mundial. De tal sorte que, como você falou aí, acertadamente, embora com dúvida, hoje no Brasil, 50% das pessoas estão pelo menos acima do peso. E 18% já são obesas. Tá? Então, isso começou ali na década de 50, 1950, né? Os dados de quanto que uma pessoa gastava de energia no dia a dia naquele tempo são escassos e não são tão confiáveis, né? Porque a tecnologia do passado não era tão boa quanto a de hoje. Mas estima-se que no começo do século XX, o ser humano gastava 4.000 calorias por dia. Então, a última vez na vida, na história, que o ser humano era magro, ele gastava 4.000 calorias por dia. Hoje em dia, um homem gasta 2.000 calorias por dia em média. A mulher, 1.600. Então, veja, se eu gasto 2.000 calorias e eu vou treinar 3 vezes por semana, meia horinha, eu vou gastar 300 calorias por treino. Dividir isso por 7 dias vai dar quase 100 calorias por dia. Então, se eu gasto 2.000 calorias e, em média, eu vou gastar 2.100, aqui não vai fazer a menor diferença. Isso explica porque o povo emagrece tão pouco. Para uma situação melhor, aquela pessoa que vai treinar 5 vezes por semana, 1 hora. Então, ela vai gastar ali 800 calorias por dia. Mas em 5 dias na semana, daria 4.000 calorias por semana. Se eu dividir 4.000 calorias por 7, vai dar aí coisa aí de 600 calorias. Então, meu gasto calórico vai aumentar de 2.000 para 2.600. Ainda está longe dos 4.000, que era da última vez que o ser humano era magro. Aí se explica porque os estudos em que a maioria dos estudos, as pessoas treinaram 3 a 5 vezes por semana, 30 minutos a 1 hora para cada treino. Então, o máximo seria 5 vezes por semana, 1 hora por treino, né? Daria aí coisa de 600 calorias, em média, por dia, tá? Aí explica o emagrecimento de apenas 2, 3 quilos. Enquanto isso, atletas chegam a gastar 2, 3, 4.000 calorias numa única sessão. Então, o que muitas pessoas gastam em uma semana, um atleta gasta em um dia. Dependendo do treino da pessoa e do treino do atleta. Aí se explica porque o atleta tem uma composição corporal muito mais magra, comparado com pessoas não atletas, mesmo que pratiquem exercício físico. No atleta, esses mecanismos de defesa, obviamente que estão lá ativos, só que parece que a carga de treino consegue superar os mecanismos de defesa do organismo, que nós chamamos de adaptação compensatória. Tá? O organismo se adapta para não deixar emagrecer. E se a pessoa treinar pouquinho, aquela carga de treino não consegue superar esses mecanismos fisiológicos. Tudo isso ainda é muito novidade, ainda está começando a ser estudado. Ainda precisamos avançar muito. Então, a luz que a gente vê são luzes futuras. Mas a gente já está submetendo alguns artigos
onde a gente está mostrando que a carga de treino é um dos fatores causadores, tá, desse baixo potencial emagrecedor, de modo que se as pessoas aumentarem a carga de treino, é possível que elas consigam ter mais sucesso nos seus programas de emagrecimento. Aí uma outra questão ligada a essa dificuldade de emagrecer é ligada à questão da alimentação. Como eu falei para vocês, ali no século XX, as pessoas tinham um alto gasto calórico, uma menor disponibilidade de alimentos comparado com hoje, e outra coisa muito importante, o alimento naquele tempo era muito menos obesogênico do que o de hoje. Os alimentos de hoje são muito obesogênicos. Por quê? Para vender, a empresa precisa fazer um alimento gostoso. Para fazer um alimento gostoso, ela precisa deixar o alimento com um sabor que eu chamo de... A literatura chama de alimentos palatáveis. Eu chamo de alimentos com sabor apelativo. Por quê? São alimentos que dão muito prazer na gente comer, porque são muito gostosos. São basicamente alimentos que contêm glicose, frutose, gorduras e sódio. Tudo que é gostoso vai ter os quatro nutrientes. Como é que o processo funciona a nível cerebral? Esses alimentos, ele engana o seu controle do apetite. O que é que vai acontecer? Quando a gente come, a língua recebe aquele estímulo químico do alimento e quem sente o sabor é uma área do cérebro. A questão é que a área do cérebro, que sente, os neurônios que sentem o sabor, estão totalmente interligados com os neurônios do prazer, do bem-estar. E teria que ser assim. Porque se comer não desse prazer, o homem primitivo não ia querer saber de comer. Aí ia morrer de fome sem saber porque estava morrendo. Então, para que o homem sobrevivesse, hoje eu sei que se eu não comer eu vou ter problemas. Hoje eu sei que existe carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, polifenóis. Mas há 10, 15 milhões de anos atrás, nada disso existia. Então as pessoas tinham que ter um instinto para comer, instinto natural. Qual é o instinto? Uma alta sensação de desconforto quando está com fome e uma alta sensação de prazer quando come. Então, para que o homem levasse sua vida inteira, suas 24 horas, pensando em comer. Porque dá prazer e evitava o desconforto da fome. Essa é a questão fundamental. Comer está muito associada com prazer. Aí o que acontece? Quando eu pego um alimento e eu processo ele, eu deixo ele mais rico em carboidratos simples, glicose, frutose, coloco sódio nos alimentos, gorduras no alimento, especialmente as saturadas, e esses sódio, a gordura, a frutose, a glicose, dão uma sensação mais intensa no sabor do alimento. Aí eu como. Então eu começo a comer, toda vez que eu começo a comer, que o meu estômago começa a encher, o próprio estômago manda sinal para o cérebro dizendo, tá bom, pode parar de comer, não precisa mais não. Só que aí, nessa hora, aquele sabor muito intenso, aquele sabor apelativo do alimento, está dando prazer. Resultado, o seu cérebro prefere escutar o sinal de prazer do que o sinal lá, os outros sinais dizendo que está na hora de comer. Aí você come. Quando acaba a comida, aí você percebe que comeu demais. Mas só percebe quando você levanta da mesa. Ou acaba a comida. Aí você está lá arrependido que comeu demais, reconhece que comeu demais, porque o alimento enganou o seu centro de controle do apetite. Se não, vejamos. Suponhamos que eu chego em casa para almoçar e tem hoje em dia uma macaxeira cozinhada sem sal e uma carne assada sem sal também, sem óleo. Eu vou comer. Aí no outro dia tem a mesma coisa, uma macaxeira, só que cozinhada com sal, e uma carne, uma galinha assada com aquele caldo da galinha e aquela coisa muito gostosa. Obviamente que eu vou comer muito mais nessa segunda opção. Indicando claramente que o alimento, quando não tem um sabor muito apelativo, palatável, como diz na literatura, eu só como se eu tiver com fome e o necessário. Mas quando o alimento tem um sabor muito apelativo, aí eu como exageradamente. Tá? Esse experimento a gente também faz em rato. Bota rato no laboratório, a vida inteira ele fica lá dentro de uma caixinha sedentário, cheio de comida para ele a vida inteira. Ele só come o que precisa e ele não engorda. Mas se eu pegar o alimento dele e botar um monte de leite condensado e misturar com aquela ração dele, ele come desesperadamente e engorda. Come mais pelo prazer do que pela necessidade de comer. Ou seja, o alimento palatável, basicamente os alimentos processados, eles são processados, tornando mais palatáveis,
eles enganam o centro de controle do apetite. Aí vem aí questões de caráter... Pois não. Só um comentário, enfim, você falando aí, duas coisas que eu pensei aqui foram... Uma é que parece que a indústria descobriu isso que você está falando já há um tempo, né? E parece que, enfim, é algo, digamos assim, planejado, né? Essa elaboração e produção desses alimentos, né? Que hoje fazem, digamos assim, fazem tantas vítimas aí pelo mundo. Me parece uma coisa aí comercial, né? Enfim... E outra que a gente não vai conseguir entrar nisso, né? Porque até por conta do tempo, a gente tem aí mais uns 15 minutos, né? Acho que a gente já vai registrar que a gente vai ficar devendo uma segunda etapa dessa live, mas a questão de como esse efeito, né? Ele gera tanta culpa no ser humano, no sujeito, no sentido de que, né? O comer demais, aí tem a questão dos transtornos alimentares, enfim, que a gente poderia entrar, mas isso tem muita repercussão, né, numa coisa que é explicada fisiologicamente aí, talvez. Enfim. Exatamente, exato. Então, eu diria às pessoas que não se culpem, se conheçam fisiologicamente, tá? Então, o ato de comer tem um processo fisiológico aí explicando tudo isso aí. Aí, obviamente, que as pessoas sabem disso. Tanto que muitas pessoas têm uma raiva, come, tem uma alegria, come, tem um constrangimento, come, tem uma frustração, come. Na verdade, são compensações, porque ela sabe, ela percebe, consciente ou inconscientemente, que o comer provoca um bem-estar que compensa aquele mal-estar que ela está comendo, que ela está sentindo. Tá? Mulheres na TPM, tem um estudo que mostra que mulheres na TPM, foi um estudo que foi feito para saber se mulheres na TPM, ou durante o período menstrual, se elas podem não fazer exercício, se elas têm perda de desempenho. E o estudo mostrou que não acontece nada. A mulher, quando está na fase menstrual, ela tem um desempenho esportivo exatamente igual ao da fase não menstrual. Mas a única diferença que o estudo achou foi que na fase menstrual e pré-menstrual, a mulher come mais doce. Justamente o quê? O doce é um dos alimentos que mais gera essa sensação de prazer. Tá? A glicose e a frutose isolada dá muito essa sensação de prazer e compensa o mal-estar que você estaria sentindo. Então, o que a gente tem, na verdade, hoje é um modo de vida ou uma sociedade extremamente obesogênica. No sentido de que eu tenho 99% das profissões são fisicamente sedentárias, a disponibilidade de alimento é muito grande e pior do que a disponibilidade não é isso, é o sabor do alimento muito intenso, um sabor muito palatável, apelativo do ponto de vista da indústria. Então fica difícil conseguir emagrecer, conseguir ser magro numa condição dessa, tá? Como eu falei para vocês no começo, eu não vou discutir muito a questão do engordar, de como se engorda. A questão hoje é de tentar pensar um pouquinho sobre essa questão sobre o emagrecimento, tá? Quanto que as pessoas podem emagrecer, seja com exercício ou com dieta. Então... só para te falar sobre a questão do tempo, a gente tem ainda 17 minutos, né? E eu estou de olho aqui no tempo. Temos algumas perguntas, mas enfim, fica à vontade, só para você poder... Não, tá, eu queria só fazer um fechamento aqui, justamente isso, né? Eu olhei aqui o relógio aqui no computador, também aqui na minha frente, e deixar um tempinho para a gente conversar com as pessoas, né? Tem um tempinho. Essa questão da luz do fim do túnel, eu acho que é algo que todo mundo quer escutar, né? Pronto. É bem exatamente isso que eu queria fechar, tá? Então, na verdade, é assim, ó. O que a gente tem hoje se você faz parte daqueles 20% das pessoas, mais ou menos, que tem facilidade para emagrecer, sorte tua, parabéns para ti. Segue tua vida. Mas se você é daqueles que tem dificuldade para emagrecer, o que pode ser feito é tomar os conhecimentos atuais e começar a atuar em cima deles. Ou seja, do ponto de vista nutricional, eu preciso tentar fazer com que o alimento não engane mais o meu centro de controle do apetite. Tem estudos que mostram claramente que se você faz dieta, se for pensando em caloria, eu comia 2.000 calorias, vou comer 1.000. Não adianta, o organismo se adapta. Daqui a pouco ele só gasta 1.000 calorias. Então, o que precisa pensar é o tipo de alimento que você come, para que aquele alimento seja um tipo de alimento que não seja obesogênico, que não seja excessivamente palatável, que dê trabalho para o meu intestino digeri-lo, porque eu estou gastando mais energia e, consequentemente, assimilando menos daqueles nutrientes. Tá? Então, é uma dieta que deve ser pensada do ponto de vista qualitativo. Então, isso é um aspecto que influencia bastante. Outra questão precisa ser pensada, né, do ponto de vista dessas luzes do fim do túnel. Considerando que o emagrecimento é uma questão muito
genético, fisiológica, então a abordagem para tentar emagrecer tem que ser uma abordagem clínica. E dos aspectos fisiológicos, clínicos, envolvidos nessa questão de emagrecimento, tem um que é muito relevante, que é a questão da insulina. Tá? Então, a insulina é um hormônio altamente engordador e ela não deixa os hormônios emagrecedores agirem. Eu tenho 5 hormônios que podem me fazer emagrecer e tenho a insulina sozinha que me engorda. A insulina sozinha consegue ser mais eficiente do que os 5 hormônios para me engordar. E na hora de emagrecer, a insulina também atrapalha bastante a atividade dos outros hormônios. Então, na hora que eu vou pensar minha alimentação do ponto de vista qualitativo, bem pensado os alimentos, então eu vou buscar alimentos que não só não me engane meu centro de controle do apetite, que me faça comer só aquilo que eu preciso, que tire o meu vício de comer, que comer virou um vício, tá? Não vou explicar isso hoje que não dá tempo, e que ao mesmo tempo sejam alimentos que diminuam essa carga insulinêmica no meu organismo. Então, eu tenho como mediar tanto a questão do controle do apetite, quanto eu consigo manejar o hormônio mais engordador que existe, que é a insulina. Então, tudo isso eu consigo, dependendo de como eu vou trabalhar o meu alimento. Eu vi aqui no outro exemplo que apareceu um aluno meu que botou macaxeira. Se você trocar o biscoito e o pão do café da manhã por uma macaxeira, ajuda bastante. Tá? Alimento rico em fibra, não é tão insulinêmico e nem tão sabor tão apelativo quanto um biscoito, por exemplo, uma pizza. Tá? Outra questão é com relação à carga de treino. Perfeito. Como eu falei, né, a perspectiva que nós temos hoje é que quem quer emagrecer precisa treinar bem mais. Então, posso assegurar que se você for fazer exercício 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, meia hora, é muito difícil emagrecer. Para emagrecer, você precisaria minimamente fazer 5 sessões semanais. Minimamente. Tá? E provavelmente mais. Eu não vou arriscar quanto a isso, porque nós estamos tentando no nosso laboratório determinar isso. Quanto seria que uma pessoa teria que gastar para conseguir ter uma composição corporal boa, tá? Os nossos dados ainda não estão bons, tá? Mas eles são oriundos aí de 340 pessoas, mais ou menos, dados de uma doutoranda nossa, e esses dados, embora não bons ainda, eles indicaram que um homem teria que gastar cerca de 800 calorias por dia para ter uma boa composição corporal. Volto a dizer, esse dado ainda não está bom, estatisticamente falando, tá? Mas se a gente futuramente confirmar ele, calorias por dia, isso seria equivalente a 1 hora de exercício bem pesado, bem forçado, ou então 1h30 de exercício mais moderado, todos os dias da semana. Tá? Mas volto a dizer, esses dados são dados preliminares do nosso laboratório, nós chegamos a esse número, mas estatisticamente esse número ainda não está bom. Precisamos de mais pesquisa para conseguir chegar. Nós ainda não determinamos quanto é essa quantidade de calorias, mas estamos trabalhando para chegar nisso aí, tá? Para dizer assim, quer emagrecer? Faça pelo menos tanto. Ou seja, eu não vou querer que alguém queira emagrecer fazendo 3 sessões de exercício por semana. Mas também não vou querer que ele treine feito um atleta. O que nosso laboratório está tentando é encontrar esse meio termo. Quanto que eu preciso treinar para não me matar de treinar que nem um atleta e ter 11% de gordura. Mas treinar menos que um atleta e ter 20%, se eu for um homem, e 25% se eu for uma mulher, que já é uma composição ideal para uma pessoa não atleta. Então, só que essa quantidade de treino a gente ainda não chegou. Está perto de chegar. Tá? E as outras questões são as questões imunológicas, genéticas, tá? Genético-fisiológicas. Aí a gente demora um pouco mais de tempo para determinar o peso de cada um. Por outro lado, a gente tem feito estudo no nosso laboratório com alguns genes, tá? Um genezinho chamado FTO, outro genezinho chamado PPA, e a gente tem encontrado umas coisas legais, tá? Estamos próximos de divulgar esses dados. Teve um estudo que a gente já publicou, mas o gene não interferiu em nada, só que é uma família de gene. Aí um deles não interferiu em nada. Só que dessa mesma pesquisa, a gente pegou um outro gene, e esse outro gene mostrou claramente que pessoas que têm digamos assim, um defeito genético naquele gene, que nós chamamos de polimorfismo, elas emagreceram bem mais do que quem não tinha.
Então, a gente está nesse caminho de tentar descobrir características genéticas de pessoas que têm mais facilidade ou mais dificuldade para emagrecer. Tá? Então, algumas coisas mais a curto prazo, que é a forma como você quantifica sua carga de treino e a forma como você faz sua dieta, e outras questões de médio prazo. Então, os dados genéticos, eu diria que é coisa para 2, 3, 4 anos, vamos estar com muitas informações, e outras questões mais, assim, resultado desse processo evolutivo, talvez ainda mais tempos para a gente conseguir resolver. Mas estamos no caminho, beleza? Tem 10 minutos, mas eu gostaria de frear um pouquinho minha fala para tentar conversar um pouquinho mais sobre aquilo que está sendo colocado aí nas questões, tá? Para não ficar só um monólogo daquilo que eu acho que devo falar. Mas ouvir também vocês que estão me escutando e conversar um pouquinho com vocês. Eu tô vendo aqui, Alexandre, algumas... enfim, algumas perguntas que você até já respondeu aqui, o Johnson Sampaio, né? Isso, ele pergunta se o exercício físico pode driblar. Os dados da gente ainda são dados observacionais, tá? Não são científicos, a gente está trabalhando nesse momento no nosso laboratório nisso. Mas parece que a partir de uma certa carga de treino semanal, eu estou supondo, pelos dados que eu tenho, que é 1 hora de treino pesado por dia, aquele treino que você sente um pouquinho de cansaço, ou 1h30 de um treinozinho mais confortável, 1h30 por dia, parece que consegue driblar esses mecanismos, tá? Mas, enfim, para os profissionais de educação física que estão me ouvindo, parece que a questão é a carga de treino, aumentar essa carga de treino, beleza? Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Enfim, eu vou evitar escrever aqui, mas a pergunta é o que você vê como futuro nos próximos anos? O que você vê como futuro da humanidade? No sentido, do emagrecimento, da obesidade. Então, daqui a 10 mil, 20 mil anos, a gente vai morrer de comer e não engorda. Porque o nosso organismo vai criar... Como a gente agora está morrendo de obesidade, nós vamos nascer, cada geração vai nascer mais resistente contra a obesidade. Mas ninguém quer esperar isso, né? Eu quero saber do meu cliente amanhã, do meu corpo amanhã. Eu diria assim, a curto prazo, o que nós podemos fazer é uma monitoração mais rígida da carga de treino. Dá um exemplo. Tem muita gente ali na praia, né? Durante a quarentena eu corro ali na praia e eu via muitas pessoas fazendo circuito. Se a pessoa está fazendo circuitos, pressupõe que aquele treino é para ser um treino pesado. Aí eu pedi autorização para um dos meus colegas, que era um professor do circuito, e um aluno meu mediu o comportamento da frequência cardíaca naquele circuito. O que é que a gente descobriu? Que ele estava fazendo um treino que teoricamente seria pesado, mas a frequência cardíaca denunciou que a maioria das pessoas lá fazia um exercício leve demais. Fazia na sua zona de conforto. Então eu diria que a muito curto prazo fugir da zona de conforto enquanto está fazendo exercício, se você é a pessoa que está praticando. Se você é o profissional, passar a quantificar melhor a carga de treino da semana, e à medida que a pessoa está passando 2, 3 semanas fazendo aquele treino e não está tendo resultado, aumentar a carga de treino, ou no volume ou na intensidade. Não precisa virar um atleta, mas precisa fazer algo mais do que aquele que está fazendo. Do ponto de vista nutricional, seria trabalhar a dieta do ponto de vista não só quantitativo, mas também qualitativo. Agora, finalmente, para hoje ainda, né? Vários estudos têm mostrado que quando a pessoa faz só exercício, o resultado é discreto. Só dieta, o resultado é até bom, mas o reganho é grande. Mas quando combina exercício, mais dieta, mais aconselhamento psicológico, quando as pessoas envolvem o psicológico dentro da intervenção, os resultados são muito mais eficientes. Ou seja, quanto mais estratégias eu adoto, mais eu consigo, digamos assim, driblar, como foi colocado aí pela pessoa que fez a pergunta, né? Esses mecanismos compensatórios e consigo mais sucesso. Ou seja, para mim hoje, a questão é gerenciar melhor a carga de treino, aumentando, provavelmente, gerenciando melhor a dieta, não esquecendo do aspecto comportamental e psicológico do processo de emagrecimento, a compulsão alimentar, a ansiedade, e parece que quando esses 3 fatores atuam juntos, os resultados são bem mais interessantes.
Tá? Ô, Alexandre, A médio prazo, a gente já está começando a publicar alguns estudos, né? São perceber genes, polimorfismos genéticos que facilitam ou dificultam, aí você vai conseguir se mapear. Você vai conseguir saber se você está naquele lado que é mais difícil, no lado que é mais fácil, e com esse mapeamento a gente tem estratégias a tomar de acordo com o mapeamento. Isso eu diria 3 anos. E a longo prazo seria 3 a 10 anos, é a gente conhecer completamente esses mecanismos fisiológicos, de modo que eu suponho que vai ser algo do tipo assim, ó, daqui a 10 anos eu vou treinar, mas antes vou fazer uma avaliação clínica, eu vou verificar que eu tenho um mecanismozinho lá que dispara, eu vou poder tomar um alimento, que aquele alimento tem uma substância que bloqueia aquele mecanismo, eu bloqueio o mecanismo, vou treinar, aí eu emagreço mais. Tá? Então essa é a minha perspectiva para essa questão de emagrecimento a curto, médio e longo prazo. Perfeito. Você entrou na questão, Alexandre, que a gente vai, né, digamos, nessa nossa segunda etapa aí, quando a gente for discutir novamente, continuar a sua discussão e fazer, digamos assim, essa abordagem para o lado psicológico, mas como a gente hoje pode observar isso na área da psicologia, a gente vê isso na psicanálise, como a linguagem que chega para a sociedade, para as pessoas, é uma linguagem muito no sentido de que você é o responsável, que é uma cobrança em cima daquela, enfim, da imagem corporal, daquele corpo que a gente vê nas redes sociais. Então, como isso influencia negativamente as pessoas, no sentido que as pessoas acabam procurando respostas muito rápidas, né, digamos assim, maneiras de resolver isso muito rapidamente. Isso gera internamente várias questões, enfim, que a gente poderia discutir aqui. E aí, de certa forma, isso acaba atrapalhando esse processo. Exatamente, exatamente. A sociedade põe um corpo para você, você vai sob pressão buscar aquele corpo, como é sob pressão que é rápido, o organismo não entende nada disso, ele entende 11 milhões de anos de evolução genética e não a pressão social de hoje. Aí a pessoa se culpa porque não consegue, porque não tem um corpo que queria, mas, como eu disse no começo, a culpa não é tua, a culpa é do teu corpo. Nosso organismo é que se evoluiu para se tornar muito econômico e com mecanismo de defesa contra o emagrecimento. Inclusive, Alexandre, é interessante que nos transtornos alimentares, né, que a gente tem a questão da anorexia, a bulimia, a própria compulsão alimentar, né, a grande parte do gatilho, né, digamos assim, a gente não pode falar na causa disso, né, a gente, enfim, teria um universo para a gente poder conversar, mas o gatilho, em grande quantidade, em grande parte daqueles pacientes, é o gatilho de uma dieta que em algum momento fez um efeito que a pessoa tivesse que ter uma restrição muito grande. Aí, no caso da anorexia, por exemplo, nas mulheres adolescentes, e essa é a dieta que acaba sendo algo que contribui para um passo a um transtorno alimentar. Exatamente. Existe um dado interessante que mostrou que pessoas que tentaram fazer dieta muito restrita aumentarem 8 vezes a chance de depois sofrer de compulsão alimentar. Ou seja, aquele sofrimento da dieta fez a pessoa comer muito mais depois. Então, a questão psicológica precisa estar envolvida quando a gente pensa nessa questão de emagrecimento também. Perfeitamente. Eu teria muito exemplo, mas o tempo está acabando. Aí deixa a gente tá. No meu momento eu vou dar alguns exemplos práticos disso. Eu estou deixando aqui público aqui o seu compromisso aí da gente fazer essa segunda etapa aí desse bate-papo, e a gente pode inclusive entrar muito nessa questão também psicológica, comportamental, né? Eu acho que é interessante, e a gente possa inclusive fazer essa junção, né, das áreas. Tranquilo, na hora que você quiser, qualquer terça-feira dessa, é bastante a gente conversar aí uma semana antes, que eu vou colocar na minha agenda. Então, na agenda, está resolvido, viu? Tranquilo, pode ser. Alexandre, obrigado por você estar aqui, muito obrigado, e gostaria de agradecer a todo mundo aqui que nos acompanhou nessa hora, e que todas as terças estaremos aqui trazendo assuntos diferentes. Queria deixar os últimos segundos para você se despedir. Tá bom, só agradecer a presença de todos, espero ter contribuído, tá? Espero não ter assustado ninguém, mas pelo contrário, né? A gente passar a pensar o emagrecimento com uma visão mais realista. Tá? Porque, só para terminar, tem um estudo que mostrou que a maior causa de desistência de pessoas que eram obesas, começaram a treinar
e desistiram no primeiro mês, é porque achavam que emagrecer é uma maravilha. Aí depois de um mês que emagreceram só 1 quilo, desistiram. Então parece que a melhor